Bom dia, amadas. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais essa oportunidade de estarmos aqui juntas, nesse momento do cafezinho com Jesus, nesse momento em que nós tiramos para a meditação da palavra, para a oração, nesse momento que nós tiramos de devocional com o nosso Pai. E o nosso estudo de hoje reflete muito bem aquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Precisamos ter essa consciência de que não estamos sozinhas, que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós está sempre conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, no nosso ir, no nosso voltar. E nessa hora nós vamos estar aqui meditando também na sua palavra, que está lá em Salmos 103, no capítulo 103, no versículos 13 e 14, que nos diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que eu posso dizer para você hoje, querida? Que nós nunca estamos sós. Que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E não é fácil descrever essa reflexão. Não porque não tenho o que falar, mas porque muitas vezes nós, como cristãos, desdenhamos assim um assunto que fala também muito sobre a saúde mental. Porque nós vivemos em um mundo em que temos a ansiedade, temos as depressões e entre outros transtornos. Mas muitas vezes isso nos remete à falta de Deus. Sabe, nós temos um vazio quando nós não temos Deus dentro de nós. Nós temos um vazio imenso que é o do tamanho desse Deus que preenche esse vazio. Então, antes de dizer qualquer coisa, eu quero te lembrar que nossos corpos, as nossas mentes, eles são complexos. E que mesmo as pessoas tementes a Deus, com suas histórias retratadas na Bíblia, que vamos ver aqui algumas, enfrentam tais dificuldades. A primeira que eu posso dar aqui como exemplo para você é de Elias. Elias, assim como muitos, ele enfrentou momentos difíceis. Ele ficou deprimido, ele quis dar um basta na própria vida, pedindo isso inclusive para Deus. Basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Então, nesse período, Israel estava em uma situação triste, pois Acabe ele era um rei fraco espiritualmente. Ele era dominado pela sua esposa Jezabel. Eu creio que todos conhecem essa história. Senão você pode estar lendo lá em 1 Reis, no capítulo 19, sobre essa história. E Jezabel, ela havia introduzido no meio deles um culto a falsos deuses, né? Ela tinha introduzido ali o culto a Baal. Então Elias, ele tinha um ministério de juízo. E sua fé havia sido testada ali no Monte Carmelo, de onde ele saiu vitorioso. Ele era um gigante em oração. Mas a rainha Jezabel estava ameaçando a sua vida e o mandou inclusive um aviso de morte. Elias ele ficou desesperado e fugiu de Israel. Atravessou Judá e, desanimado, foi para Berseba, onde caiu em uma depressão profunda. Então Elias ele se sentiu fracassado,
Pois apesar da vitória contra os falsos profetas, Acabe e Jezabel, eles continuaram como antes, não houve nenhuma mudança em seus corações. E isso fez sentir que não havia cumprido com o que deveria. Ele se sentiu só, como está escrito lá em 1 Reis 19, no capítulo 19, do versículo 10 ao 14. Então aqui eu quero trazer alguns relatos da Bíblia. E Elias, ele não foi o único a se sentir assim. Paulo também, ele teve ali a mesma experiência no final da sua vida. Em 2 Timóteo 4,16 está escrito: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Então essa foi uma experiência vivenciada pelo próprio Senhor Jesus, também ali no jardim do Getsêmani. Pois mesmo seus discípulos o deixaram sozinho. Então o profeta Elias, ele também sentiu cansaço, como podemos ver em 1 Reis 18:46, pois ele lutou, sentiu exaustão e tensão no Monte Carmelo. Com isso nós podemos ver que muitas vezes, apesar de experimentar vitórias em nosso serviço para o Senhor, em todas as áreas às vezes de nossa vida, mas quando nós estamos exaustos fisicamente, o inimigo, ele pode nos tentar e nos derrubar. Então, o que eu quero aqui mostrar a você, que hoje que você se sente solitária, cansada, deprimida ou frustrada, saiba que esses sentimentos, eles não são exclusivos seus. É normal, nós somos seres humanos. Muitas vezes nós nos angustiamos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. Mas o que eu quero te dizer, querida, que assim como o Senhor restaurou o ânimo de Elias, Ele também está querendo restaurar o seu. O Senhor, Ele não abandonou Elias, mas Ele o tratou com amor e compreensão. Lá em Salmos 103, 13 e 14, que foi o que eu li no início, que diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, sabe que somos humanos, porque Ele também veio em forma humana para sentir aquilo que nós também sentimos. Então Deus, ele restaurou o ânimo do profeta com uma boa refeição, com uma boa noite de sono, com uma palavra de encorajamento. E com a ajuda do Senhor, Elias superou seu estado depressivo. E como resultado, nós vemos uma visão ser restaurada, sua vocação renovada, e ele voltou para o serviço em Israel. Ele teve ali a sua confiança renovada em Deus. Elias descobriu que ele não estava sozinho. O Senhor deu-lhe uma palavra de conforto. Da mesma forma, você pode contar com a presença de Deus em sua vida, porque Ele é onipresente. Saiba que você sempre tem o Espírito Santo ao seu lado, querida. Sabe, às vezes nós passamos por momentos de tempestades que nos advêm porque estamos aqui nesse mundo e no mundo nós passaremos por aflições, teremos aflições, mas a palavra de Deus nos diz para ter bom ânimo. E em meio ao mar bravio, em meio às tempestades que se advenham nos nossos caminhos, eu quero que você saiba, querida, que Deus, ele está no seu barco. Ele não te desamparou e ele não te desampara em momento nenhum. Seja qual for a tempestade que você está passando, lembre que o Senhor está aí. A única coisa que Ele quer que você faça é chamar por Ele. Ali quando os discípulos estavam ali naquele barco em meio à tempestade, o Senhor estava ali no barco com eles, mas o Senhor estava dormindo ali tranquilo. Assim como muitas vezes Ele está ali no seu cantinho ali esperando apenas que você clame por Ele. E ali, quando eles clamaram, eles chegaram até ali, naquela hora que o Senhor estava ali dormindo. Eles clamaram: Senhor, socorre, socorre-nos, porque senão vamos afundar.
E aí o Senhor foi ali e acalmou aquela tempestade. Aquele mar bravio se acalmou, voltou tudo novamente à sua normalidade. Nós também precisamos chamar. Em meio à nossa tempestade ali, nós precisamos clamar ao Senhor, pois a palavra dele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A tempestade só parou porque eles chamaram o mestre. E ele está aí, queridas. Ele está aí, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu barco. Clame a ele. Chame por ele. Talvez você se sinta sozinho no momento e esteja até enfrentando a depressão, a ansiedade ou qualquer outro transtorno psicológico. Mas saiba que você não está sozinha. Leia a Bíblia. Eu sugiro até o Salmo 4. Vá lá, lê. Reflita, leia e releia, medite no dia de hoje nessa palavra. Saiba que você é uma filha amada de Deus e não será nunca desamparada por Ele, pois Ele está sempre com sua mão estendida, pronto a pegar na tua mão, pronto a te dar um abraço, a te dar um abraço de amor, de afago. Mas para isso é necessário que nós estejamos no centro da sua vontade, buscando sempre Ele, clamando a Ele, para que Ele venha estar assim nos sustentando, nos guardando, nos guiando e nos protegendo. Eu não sei qual a tempestade que você está passando, mas uma coisa eu sei e é certa: Ele está com você. Assim como Ele esteve com Elias, assim como Ele esteve com Paulo, assim como Ele esteve com Jó. Você lembra da história de Jó? Jó, ele passou por tantas adversidades. Ele era um homem íntegro, ele era um homem correto, que temia Deus, ele procurava se afastar do mal. A Bíblia nos informa isso, que ele era muito rico. Mas um dia Satanás chega em frente ao Senhor e diz que ele só tinha tudo aquilo porque ele tinha, né? Porque ele tinha riquezas. E o Senhor falou para que ele poderia tocar na vida ali de Jó. Ele recebeu ali a permissão e o sofrimento sobreveio repentino sobre a vida daquele homem, que perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde. Jó, ele não tinha o conhecimento do que estava ocorrendo no mundo espiritual, tampouco ali do diálogo de Satanás. Mas, durante seu intenso sofrimento, ele afirmou que sem motivo o Senhor o atacava e o feria. Ou seja, ele imaginou que o próprio Deus era o causador de todo o mal que o acometera. Mas quando ele levanta ali um questionamento, onde posso achar Deus? Onde está Deus? Jó, ele desejou comparecer à presença de Deus para apresentar-lhe a sua causa e seus argumentos. Mas Jó, ele afirmou não saber onde encontrá-lo. Jó queixou-se de ter procurado Deus por todos os lados, em todas as direções, não encontrando. O interessante é que Jó, mesmo não sabendo onde encontrar Deus, ele continuou com a fé e a convicção de que o Altíssimo conhecia e sabia tudo a seu respeito e poderia ir ao seu encontro. E apesar de Deus muitas vezes não julgar imediatamente os perversos, ou não julgar imediatamente as nossas causas, Ele continua ali olhando para nós, querendo apenas que nós nos voltemos a Ele. E no final ali, quando Jó descreve tantas coisas ali diante de Deus, e Deus vem e tem aquele diálogo com ele, Deus conversa com ele, restaura ali a sua saúde, restaura ali tudo. Deus deu em dobro para ele.
Mas para isso ele precisou se achegar ao Senhor. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Se acheguem a ele, queridas. Se coloquem ante a sua presença. Busque a ele enquanto você pode achar. E ele, que sonda e conhece os nossos corações, vai estar nessa hora te visitando, vai estar nessa hora te conduzindo às águas de descanso por amor do seu santo e excelso nome. Confie nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, daquilo que você necessita no dia de hoje, ele vai suprir a sua necessidade. Amém? Paizinho querido, nessa hora eu te coloco essas vidas ante a tua presença. Pai, eu não sei o que se passa, Pai, nos seus corações, mas eu sei, Pai, que tu as conhece porque tu as criaste, tu as formaste e elas são preciosas para o Senhor. E em nome de Jesus, que tu possa estar visitando esses corações, sanando as suas necessidades, criando nelas uns corações puros, corações, ó Deus, que te adorem em espírito e em verdade. Toma, Deus, cada mulher aqui nas tuas mãos e realiza, Pai, o desejo dos seus corações conforme a tua vontade, porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Obrigada pelo teu cuidar, obrigada por essa oportunidade. Eu te oro agradecida no nome de Jesus. Amém.